temos Pedro Almeida, do Founder Institute do Raja Valley, aqui numa conversa super propositiva. Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Léo. Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Tudo bem? Pedro, eu queria que você começasse contando pra gente a sua experiência com blockchain e criptomoedas. Começando com blockchain. Ok. Léo, eu sou entusiasta da tecnologia e das criptomoedas desde 2011, 2012, por acreditar que muito da nossa vida vai ser impactado pelo digital, inclusive o monetário. Primeiro passo bem importante é diferenciar o que é blockchain do que é criptomoeda. Blockchain é uma tecnologia que é a base da criptomoeda e também pode ser a base de vários outros tipos de registro. Imagine o seguinte, como é feito o blockchain? Blockchain é uma rede de registros multivalidados. Qualquer coisa que você queira registrar, como você leva para registro em um cartório, pode ser registrado num blockchain. Multivalidados, ou seja, vai ser validado por vários usuários. É como se você pegasse qualquer tipo de transação ou registro e jogasse 7 papéis no ar para que eles fossem assinados por testemunhas. Esse é o papel do blockchain. Ele libera em uma rede de validadores um número determinado de testemunhas para aquela transação ou registro. Isso pode ser usado para a criptomoeda, para o lado financeiro, como pode ser usado para guardar de forma segura, praticamente imutável, qualquer tipo de registro que você queira que tenha bastante segurança. Quando você me coloca esses pontos, me dá a entender que nós estamos chegando aí num momento onde várias ferramentas que hoje são passíveis de erros, equívocos e até de uma interferência de agentes que não são muito cartesianos possam estar falidas. É isso mesmo? É isso sim, Léo. Eu entendi na sua pergunta, você quis deixar a política nas entrelinhas, mas eu vou trazer ela à tona. Ok, fica à vontade. Sim. Os registros todos, tanto de despesa dos órgãos públicos, quanto de votações e outros tipos de registros públicos e privados, porque a corrupção privada também é um grande problema em toda a sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, eles podem ser, sim, controlados de forma muito mais fácil caso exista uma aplicação correta da tecnologia de blockchain. Alguns países no mundo, claro, normalmente países menores, onde é mais fácil de se implantar, estão colocando vários processos em blockchain. O governo da Estônia é um dos primeiros a se propor a ter um governo totalmente digital e totalmente em blockchain, salvo engano, até 2022. As primeiras eleições registradas em blockchain já aconteceram esse ano na África. Então a tecnologia pode sim ser uma tecnologia que vai nos trazer muito mais segurança e transparência. Mas entre nos trazer segurança e transparência e trazer medo a quem hoje vive nesse mundo 1.0 e que não quer que a tecnologia se exponha a esse ponto, nós temos exemplos de redes como Uber que aconteceram e que transformaram o mercado de transportes por meio dos aplicativos que conduzem esse tipo de relação. Na linha de blockchain, nós também temos esse grande desafio. Como é que você enxerga isso? A utilização do blockchain ela é transparente para o usuário. Os técnicos vão poder implantar e auditar. Mas um usuário, quando ele faz um pedido, por exemplo, no iFood, esse pedido vai ser registrado num banco de dados. O usuário não sabe se ele está sendo registrado num banco de dados ou num blockchain. O ponto é que o blockchain é auditável e imutável e multivalidado. O banco de dados é simplesmente um registro. Ninguém verificou, ninguém chancelou. Então, essa é a diferença primordial das formas de se guardar uma informação. E a gente esquenta mais a discussão dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí. E dentro da linha da Lei Geral de Proteção de Dados, os dados precisam ser bem guardados. A blockchain, então, é uma grande solução para a guarda e o controle efetivo e até a prestação de contas aos órgãos federais que vão fazer esse tipo de contraponto ao que hoje nós temos em relação a dados de população, das pessoas, os nossos CPFs, enfim, todas as informações que são pertinentes de serem guardadas. Sim.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela discorre de muitas coisas. Além da guarda dos dados, ela também fala do local físico em que os dados são guardados. Existe um pequeno desafio na hora de juntar esses dois pontos. Por quê? Como o blockchain é multivalidado e aberto, eu não posso garantir que todo mundo que está recebendo os dados e validando está dentro da delimitação geográfica do Brasil. Então esse é um desafio, mas se for construída para uma empresa, uma rede privada de blockchain, onde todas as máquinas que validam as transações e as informações sejam dessa empresa e ela assegure que essas máquinas estão dentro do Brasil, aí nós não vamos ter problema com esse ponto da lei. Assinaturas de contrato, então, inclusive, né? Inclusive, certamente. Um outro ponto bem interessante é a segurança do blockchain. O blockchain tem um nível de criptografia de dados dos mais elevados que é conhecido hoje. É muito seguro. Aí o pessoal fala, bom, tecnicamente, teoricamente, um computador quântico consegue quebrar a criptografia de um blockchain. Sim, consegue. Porém, se eu sou um criminoso virtual que tenho acesso a um computador quântico, que é algo muito caro e hoje só tem nas pesquisas, né? Por um bom tempo a gente vai estar resguardado nesse sentido, eu tenho duas escolhas. Eu posso querer quebrar a criptografia de um blockchain, que provavelmente vai levar dias ou semanas, ou eu posso querer quebrar a criptografia atual de um banco, que deve levar algo em torno de 20, 30 minutos. Qual você escolheria? Entendido. Entendido. É uma situação que traz esse medo que você acabou de mencionar e que causa uma mudança extremamente relevante no jeito e na forma de tratar dados, de tratar contratos, de tratar, enfim, toda uma espécie de produtos e serviços que precisam da segurança. Mas eu continuo na questão do medo. O medo é algo que é inerente e principalmente o medo ao novo. Como quebrar essa barreira? Os profissionais, a própria indústria de blockchain que vem se dedicando a estressar o processo e conduzi-lo de uma forma cada vez mais efetiva. Como que você quebra esse medo e como que você dá essa segurança, né, que muitas das vezes as pessoas questionam como insegurança? Bom, o ponto fundamental para todo tipo de nova tecnologia é a educação. A gente tem que ensinar os tomadores de decisões dessas empresas o quão vantajoso é adotar blockchain nas soluções que são cabíveis, porque também não é uma solução para tudo. Uhum. Outro ponto fundamental é desenvolver mão de obra. O blockchain tem caminhado numa velocidade legal, numa velocidade adequada em termos de adoção. Porém, nós não temos mão de obra, e aí eu falo mundialmente, para que a gente realmente aplique hoje todas as soluções que o blockchain pode nos trazer. A gente precisa formar muita mão de obra nesse sentido. E é aquela questão do ovo e da galinha. Bom, se as empresas não atuam, por que eu, como profissional, vou me formar nessa especialidade? Aí a empresa fala, bom, mas eu não posso adotar essa tecnologia porque eu não tenho mão de obra disponível, vou ficar na mão de poucos em termos de gestão dessa tecnologia aqui dentro. Quem educa em blockchain hoje? Qual é a linguagem do blockchain hoje? Quem pode ser esse fiel da balança para construir essa mão de obra que você acabou de colocar como necessária? Bom, eu acho que as faculdades de informação e tecnologia da informação têm um papel fundamental nisso. Elas têm que se modernizar e colocar muito rápido na pauta esse tema. Oportunidade, hein, pessoal? Porém, a gente tem também uma oportunidade para os profissionais. Os profissionais que buscam se informar na internet, e aí, claro, tem que ter um bom senso crítico na hora de escolher aonde você vai fazer sua formação, mas tem várias formações, em português inclusive, de universidades e especialistas estrangeiros online. Pode citar algumas? De qualidade. A Udemy é uma das grandes formadoras de mão de obra na área de tecnologia. udemy.com. Existem outras universidades online de cursos livres. Não, vamos lá, pessoal, calma lá. Não tem diploma do MEC, hein? Curso livre. Mas o mercado já reconhece.
Claro. O mercado reconhece, isso que é o importante. Tem que reconhecer, até porque Exato. é o mercado que vai contratar. E quanto ganha, deixa uma cerejinha do bolo aí, quanto ganha um profissional especializado em promover esse desenvolvimento em criptomoedas hoje? Vamos lá, blockchain, nós já vamos entrar na criptomoeda. Blockchain, desculpe. Um profissional hoje de criptomoeda deve estar ganhando aí tranquilamente na faixa dos seus 15 a 20 mil reais e ele é muito assediado. Entendido. Então vamos falar sobre as criptomoedas, que é a próxima etapa da nossa conversa. Muita gente investindo fora do sistema padrão bancário nacional e internacional. Países, como você mencionou, a Estônia e outros tantos que estão percebendo a importância e o caminho natural para a criptomoeda como forma de se proteger, de se criar lastros diferenciados, de se trafegar com esse dinheiro virtual de uma forma diferenciada. Enfim, para onde vai isso? Né? Quanto está a moeda hoje? Dá um overview para os nossos espectadores aqui do Startup Show. Bom, vamos lá. Importante falar. Quando a gente fala de criptomoeda, todo mundo tem à cabeça imediatamente o Bitcoin. Uhum. O Bitcoin é a primeira, é a principal e é a mais valorizada, sem a menor dúvida. Hoje está algo em torno de 6.400 dólares, o que seria 24 mil reais. Um Bitcoin. Uma unidade. Porém, qualquer criptomoeda é um ativo de altíssimo risco. Quando você fala em investimento, o risco não está na tecnologia, não está no conceito, está na flutuação do valor. Aí já voltando à minha atuação antiga, né, eu tenho mestrado em Bolsa de Valores, eu fui atuante no mercado financeiro, principalmente no mercado de câmbio, durante alguns anos. E ele não se comporta muito diferente do câmbio em si. Se a gente acompanhar a variação diária, dólar-euro, euro-ien, real-dólar e outras grandes moedas, a gente vê que são ativos voláteis. O que é um ativo volátil? Um ativo que tem uma variação percentual grande de um dia para o outro. Então, quando a gente opta em investir em Bitcoin, é essencial, procurem alguém para aconselhar, um consultor financeiro. Eu, particularmente, não sou muito fã de gerente de banco como consultor financeiro. Se vocês têm uma quantidade legal de dinheiro que vocês querem cuidar, procurem um consultor independente, ele não vai ter nenhuma bandeira vinculada a ele e vai poder dar dicas imparciais. Ok? Como gestão de patrimônio, o Bitcoin é uma ótima forma de diversificar, com um pedacinho bem pequeno do seu patrimônio. Bitcoin ou outras criptomoedas. Aí começa algumas situações, primeiro a ligada ao risco da moeda virtual, porque ela oscilou em cerca de 1 ano e meio de $1.000 para quase 7. É uma oscilação, é uma flutuação grande. E muito disso também tem a situação do próprio mercado, que quer questionar a segurança, a continuidade dessa moeda virtual por medo. Sim. Tudo na tecnologia tem esse ingrediente do medo, medo de quem vai perder o seu lugar ao sol. Isso é muito complexo, não é, Pedro? Sim, é muito complexo. A flutuação foi bem maior do que essa que você citou. A gente pode pegar aí nos últimos 3 anos, no começo de 2016, a moeda valia mais ou menos $100. No final de 2016, começo de 2017, $1.000. No final de 2017, quase $20.000. Então ela subiu 10 vezes, depois ela subiu 20 vezes. Agora ela caiu para 30% do valor. Então ela caiu de quase $20.000 para aproximadamente $6.500. E o fruto disso é o que eu mencionei? O fruto disso, sim, são as diversas variáveis que afetam o preço da moeda e a atuação do mercado tradicional tem impactado o Bitcoin, sim. Existem várias conversas e especulações a respeito de como o mercado tradicional pode atuar com criptomoeda. Um fundo de pensão que detém valores astronômicos em quantidade de dinheiro pode investir em criptomoeda ou não pode? Porque são estruturas reguladas. É um perfil do gestor também, não?
Em alguns casos são regulado pelo governo o tipo de investimento que esses gestores podem escolher. Entendi. E esse é o ponto que está em discussão. Fundos mais arrojados já têm liberação nos Estados Unidos para investir em criptomoeda. Como é que você discute uma regulação de uma moeda que não é palpável? E principalmente uma moeda, claro, ela é palpável, mas sobre a ótica da tecnologia, ela é uma moeda virtual. E como é que você faz isso quando você tem nos próprios instrumentos reguladores o grande prejudicado? Esse é um ponto bem chave. Moeda virtual a gente já vive há muito tempo. Você não pega no dinheiro que passa pelo seu cartão de crédito, que passa pela sua conta corrente. Bacana. Se a gente falar do estoque de papel moeda impresso frente ao estoque de moeda circulante, que inclui os meios digitais como os bancos e os cartões de crédito, a diferença é abissal, é muito grande. Tá. A gente já vive com moeda virtual. Ok. O problema chama-se regulação. Quando o governo perde o controle. Sim. Então, os governos em geral, muitos têm medo. Medo tributário, medo de perder força, medo de perder receita. As criptomoedas podem ser usadas com crime, lavagem de dinheiro, evasão fiscal? Terrorismo. Podem. Terrorismo? Terrorismo? Então não vamos usar a criptomoeda porque nós estamos estimulando o crime. Essa é uma noção totalmente equivocada. Outros ativos que podem ser usados para fazer lavagem de dinheiro, evasão fiscal, financiar o crime, são arte. A gente tem quadros nas nossas casas, a gente vai a museus prestigiar a arte, a gente não deixa de conviver com a arte porque eles são usados em lavagem de dinheiro. É o próprio gado, né? Gado. Joias, Sim. ouro e metais preciosos. Ou seja, a criatividade das pessoas é maior do que a forma de você simplesmente seccionar uma das formas de talvez criar condições para esses malfeitos. Exatamente. E se a gente for bem transparente, hoje o principal meio de transporte de valor para financiar atividades ilícitas chama-se dólar americano. Então não é o meio. Quando tem uma pessoa, um criminoso, que quer cometer uma ilicitude, ele vai fazer, com Bitcoin sem Bitcoin. Eu te pergunto a questão da quebra do código, né, se assim eu posso dizer, do Bitcoin. Porque nós estamos falando que são alguns papéis, né, numa analogia que você fez lá atrás, alguns papéis que são jogados para cima e também criptografados, ou seja, nas mãos de várias pessoas que validam, no caso, a moeda, né, falando em torno do Bitcoin como uma das formas de moedas que existem aí virtuais. Mas alguém já quebrou esse código? Não. Olha, hoje quebrar a criptografia das redes de blockchain é praticamente impossível. E para quem é mais leigo, né, que está aqui também nos assistindo no programa, tem uma coisa meio assim de uma lenda de que quem criou a criptomoeda, o Bitcoin especificamente, era um cara na China, no Japão. Como é que é essa história? Então, essa é uma história bem interessante. Existe um pseudônimo conhecido, ninguém sabe se é uma pessoa, se essa pessoa realmente existiu, ou se um grupo de programadores super qualificados criou um pseudônimo para se proteger da criação de uma tecnologia que pode ter tanto impacto na vida de tanta gente. Mas esse nome se chama Satoshi Nakamoto. A criação é acreditada, a fundação, né, a criação da teoria e da primeira rede de Bitcoin, de transação, de blockchain, é acreditada ao Satoshi Nakamoto. Ele soltou um white paper, que é um artigo, né, normalmente quando a gente usa esse nome white paper, são artigos que são publicados na internet de forma livre. Então, sem vínculo com uma instituição, né, de ensino, sem vínculo com necessariamente uma revista científica. Ele publicou o white paper sobre o Bitcoin em 2009 e alguns meses depois o blockchain do Bitcoin já estava funcionando e foi registrada a primeira transação. Tá? Ninguém nunca viu o Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém né? sabe, ninguém viu. E como uma homenagem, a casa decimal do Bitcoin é chamada de Satoshi. Legal.
O Bitcoin, diferente das moedas tradicionais, que tem 2 casas decimais, o Bitcoin tem 8 casas decimais. Por quê? Visionário, de alguma forma, o Satoshi, ou o grupo que se denominou Satoshi, enxergou que o Bitcoin valeria muito dinheiro no futuro. Então, se eu colocasse algo que hoje vale hoje vale $6.000, já valeu $20.000, somente com 2 casas decimais, ia ser muito complicado transacionar. A fração ainda assim teria muito valor. E o Bitcoin é aceito hoje em bares, restaurantes, em casas de vários tipos. Vende-se, compra-se produtos por meio de Bitcoin. Já é uma realidade muito mais ativa do que se imagina. Aqui no Brasil talvez nem tanto, mas em países da Europa, e como você mencionou na Estônia, como é que está isso? Sim, várias criptomoedas, não só o Bitcoin, já são aceitas para transações normais que a gente faz. Tomar um sorvete, comprar pão para o café da manhã. Então existem vários lugares, muitos sites na internet, inclusive tem rumores aí de que a Amazon já está se preparando para transacionar com criptomoedas. Eu diria que é um movimento que não tem como parar. A Bolsa de Valores também, né? A Bolsa de Valores ainda não. Algumas corretoras, a Bolsa de Valores está buscando abrir ETFs, que são fundos que contêm a moeda e replicam em uma outra estrutura, essa sim tradicional, dentro da bolsa, a flutuação daquele ativo. Tirando um pouquinho do problema de perto, mas tendo o problema por perto, ou a solução por perto. Exato, é uma forma de aproxegar, como dizem os mineiros, né? Eu brinco que a criatividade dos financistas no momento de criar produto, ela é infinita. Entendi. Então, por isso é tão importante, quando você está decidindo sobre o seu patrimônio, ter a assessoria de alguém qualificado. Você é contumaz, né, investidor hoje em criptomoedas, não é isso? Em Bitcoin, dúvidas. Especificamente. 50% do meu investimento em criptomoeda está em Bitcoin. Eu hoje detenho mais 9 moedas e o meu posicionamento não é um posicionamento ativo. Eu não fico comprando e vendendo essas moedas nas pequenas variações. Tem muita gente que faz isso. É o famoso trader. Como no mercado financeiro, né? Como no mercado financeiro. O meu posicionamento eu acredito no conceito, eu acredito na adoção de longo prazo, então eu comprei para guardar e quando ela se valorizar, eu vou ter ali aquele ativo para poder negociar. Para a gente mudar de assunto, mas antes de mudar de assunto, criado por um grupo ou por uma pessoa? Quando a gente fala de uma criação por um grupo e por uma pessoa, existe, claro, um chaveamento desse grupo e dessa pessoa. Não é nesse chaveamento, nessa porta que hoje está fechada, que pode haver um problema no futuro? Não, não é nesse grupo, não é nesse chaveamento que pode haver um problema no futuro. O que acontece? Desde sua criação, desde o white paper, a tecnologia e os códigos da criação da blockchain, que é o que dá suporte ao Bitcoin, são abertos e 100% auditáveis. Isso significa que eu consigo ver tudo o que acontece dentro da rede de blockchain? Não. Essa informação é criptografada e ninguém consegue ver. Mas isso significa que você consegue auditar a segurança, que ela já foi testada, que ela já foi muitas e muitas vezes atacada. Inclusive, as tentativas de invasão devem ser inúmeras, né? Inúmeras, inúmeras. Hoje ninguém mais tenta atacar a rede do blockchain, a rede do Bitcoin. Mas pode tentar atacar as corretoras. As pessoas tentam atacar as corretoras e as carteiras. Então eles podem tentar roubar o meu Bitcoin. E tentar fazer uma transação em que ele tem acesso às minhas senhas. É importante ter senhas bem sólidas, vários tipos de autenticação e medidas de segurança quando você está falando de criptomoeda. Mas se alguém descobre minha senha, consegue fazer uma operação com os meus ativos, os meus bitcoins, já era. Isso não tem volta. Entendi. Porque é válido dentro da segurança da rede. A rede não consegue saber se quem estava atrás do teclado era eu ou era outra pessoa. Claro. Entendido. E mudando um pouquinho de assunto, Pedro,
Essa sua atitude de entrar de cabeça no Founder Institute é uma entidade que eu gostaria que você me explicasse. Ela está no Vale do Silício, tem filiais por todo o mundo. Qual que é o conteúdo? O que está por trás do Founder Institute? O que te fez abraçar essa causa? Bom, eu conheci o Founder Institute em 2016, aqui em Belo Horizonte, quando eu fui mentor da aceleração deles em Belo Horizonte. E em 2016, por coincidência, eu fui para o Vale do Silício, visitei a sede do Founder Institute e conheci mais da instituição. O Founder Institute é hoje a maior aceleradora do mundo. Está presente em mais de 200 cidades no mundo todo, em mais de 80 países, e forma uma quantidade incrível de startups, aproximadamente 3, 4 mil por ano. Trabalhando essa informação de forma correta e organizada, tem hoje o banco de dados de como se criar uma empresa de sucesso. O empreendedorismo e a inovação são meu propósito de vida. E eu vi no Founder Institute uma chance de trabalhar esse propósito de vida de uma forma bem séria e bem organizada, de forma que eu possa realmente entregar para os empreendedores algo super relevante, que eles possam criar empresas de verdade, que vão criar valor, devolver valor para a sociedade, criar emprego, criar riqueza. Você tem uma metodologia, o Founder tem uma metodologia específica para conseguir chegar desse espaço A esse espaço B, esse ponto A ao ponto B? Sim, a metodologia do Founders é muito sólida. Ela hoje avalia todas esses milhares de startups e é uma metodologia em constante evolução. O mais importante é isso, o Founders detecta quais as cidades que vão bem, quais são as boas práticas que o processo de aceleração está tendo nessas cidades, como que esses founders se comportaram e, claro, Founders é uma empresa de ciência de dados. Não tem jeito de fazer isso tudo com esse número tão grande através de pessoas. A gente precisa de computadores processando esses dados. Isso nos dá, como diretores, eu sou diretor da cidade de Belo Horizonte, existem várias outras células em operação em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte não, no Brasil. A gente tem o diretor do Brasil, que se chama Nima, e claro, o fundador do Founders, que se chama Adel Hesse, que coordena essa maravilha que ele conseguiu implementar aí Quanto no tempo mundo de todo. vida é o Founder? Eu não sei te dizer certinho, mas o Founder já tem mais de 5 anos de atuação. E essa metodologia, ela deve esbarrar com muitas dificuldades em vários lugares do mundo, né? Porque vocês são uma instituição mundial. Sim. Aqui no Brasil, vocês esbarram com o quê? Eu acho que a gente sempre esbarra com cultura. Diferentes culturas têm diferentes posturas frente aos desafios. Mas essa é a parte mais legal de trabalhar com a aceleração do Founder. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se um founder vira para mim e fala assim, um fundador, né, um empresário, um postulante lá que criou uma startup fala, não, isso não tem jeito de fazer. Minha resposta para ele vai ser, tem, porque está aqui na base de dados. Tem X empresas que fizeram. Então você tem que encontrar o seu caminho. Como é que você quebra essa fórmula? Porque, ok, entendo, perfeito, dá para fazer, mas dá para fazer dentro de um processo que aquele empreendedor conseguiu construir por uma série de questões, inclusive skills, a questão da geolocalização daquele indivíduo, a cidade, o estado, o país, a cultura, os hábitos, aquilo que a própria sociedade adquire ou quer adquirir. Como é que fica esse composto todo aí? Ainda que eu entenda o que você acabou de mencionar. Dá para fazer, mas o ambiente não muda tudo isso? Então, a gente tem dados mundiais e dados regionais. Isso já caracteriza a parte de cultura, de mercado consumidor e de regulação. A gente consegue achar dados e exemplos de pessoas que fizeram até bem perto desse empreendedor. Okay. Mas, normalmente, esse tipo de questionamento, e talvez essa seja a entrega mais valiosa que o founder dá para quem passa pelo processo de aceleração, os desafios vêm durante o processo. O processo é muito puxado, muito puxado. São 14 semanas muito intensas. Toda semana o empreendedor recebe 1 ou 2 tarefas, e essas tarefas são iguais no mundo inteiro. Começa
testando a procrastinação. O cara que deixa para depois, ele vai ter dificuldade. E aí ele vem com essas desculpas. E aí o founder mostra para ele ali que não, que essa desculpa não é válida. Um ponto que a gente é bem fiel nessa parte de cultura é resultado. O Founder foi fundado nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde a gente vê até hoje os melhores resultados em termos de startup. Então o que conta é o resultado. A pessoa se esforçou muito e não conseguiu o resultado. Não conseguiu o resultado. Poxa, aquele outro lá não fez nada e conseguiu o resultado. Bom, ele conseguiu o resultado. Se ele não fez agora, talvez ele tenha feito antes. Quem banca essa brincadeira? O Founder é uma aceleração paga. O participante paga aproximadamente $700 para participar, por participante. E como é que fica depois? Existe um equity nesse processo? Sim, existe um equity de 4%. É um equity de rede, se eu posso dizer assim. Desses 4%, 1% fica com a sede do Founders, 1% fica com os diretores da cidade, 1% fica com os seus colegas que se graduaram com você e 1% fica com a rede de mentores que participou daquele ciclo de aceleração. Por quê? Quanto mais gente você tem perto de você, mais gente você tem ali no seu cap table, mais gente vai ter trabalhando para que você dê certo. Todo dia do seu lado na mesa? Não. Mas com certeza, se uma pessoa que tem um pedacinho assim da sua empresa receber um telefonema seu pedindo ajuda, ele vai colaborar. Sem sombra de dúvida. E sendo o Founder esse instituto ligado à educação, como é que o Pedro enxerga hoje os caminhos que nós temos a seguir num processo de educação que muitas das vezes é mal compreendido ou talvez mal estruturado ou talvez tenha passado do tempo, aquela fruta que caiu e apodreceu. Como é que você enxerga esse caminho e quais são os desafios e talvez as suas colocações para um momento seguinte? Bom, no momento em que a sociedade discute tantas coisas e há tanta divergência, eu acredito que um consenso é a educação. Precisamos de mais educação. O Founder é uma excelente escola para quem quer ser empreendedor, mas não é todo mundo que quer ser empreendedor. E seria uma universidade, uma formação lá na frente. A gente precisa cuidar da educação como um todo, começar a ter muita qualidade e não só qualidade na educação de base. Repensar, a gente tem tantos estudos falando sobre o momento que a criança aprende mais e melhor e a nossa grade curricular não espelha esse avanço nas pesquisas. Então a gente precisa redesenhar tudo, diminuir a interferência do Estado também na formação das pessoas. Deixe que as escolas que têm mais mobilidade, são mais práticas. E que conhecem o aluno no dia a dia, ali no local, né, de vivência, né, de convivência. Exatamente. Que elas desenhem e testem o que está dando qualidade, assegurando naturalmente, talvez com um teste por ano, talvez com outro tipo de metodologia, que o aluno que chegue num determinado nível, ele tenha um mínimo de conhecimento. Hoje isso não está acontecendo de forma prática. Estamos perdendo tempo, né, Pedro? Estamos perdendo muito tempo e um tempo valioso. Porque não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de uma geração. Sem dúvida. Então, assim, precisamos mesmo melhorar a educação. Eu vejo hoje, participei de um hackathon esse fim de semana, do qual você também participou como banca, e eu vi as pessoas mais jovens lá comentando que não sabem se vão seguir um ensino superior ou se vão completar um ensino médio. Esse hackathon que ele menciona é o hackathon da NASA, um hackathon que aconteceu, está acontecendo em várias regiões do Brasil e que traz um resultado extremamente impactante para as pessoas que ali estiveram. Isso, do Brasil e do mundo, também em mais de 200 cidades. Mas eu vi os jovens se questionando se eles estavam dispostos a passar 4 anos numa faculdade seguindo uma régua de educação tão rígida, matérias que eles não veem mais sentido, um prazo, o que vai ser o mundo daqui 4 anos? Para um cara que hoje tem 20, falar assim, nossa, eu vou passar 1/5 da minha vida, mudou tanto de quando eu tinha 15 para hoje que eu tenho 20, o mundo é outro, todo mundo se fala pelo celular,
muita internet, muito dados, e essa curva de mudança vai continuar mais acentuada. Como é que eu vou parar 5 anos? Isso sem contar o processo da mudança das profissões, né? Da mudança das profissões, do futuro do trabalho. Certamente esse é um tema para uma nova conversa. Caberia mais muito uma longo. dessas, né? Caberia mais uma entrevista. Mas os jovens se questionam. Eles se questionam assim, essa educação formal serve para mim ou eu vou ter que buscar a minha educação nas instituições livres? Na Udemy, na Codecademy para quem quer ser técnico, na Perestroika para quem quer ser criativo. Ou até um Cefet. Ou um Cefet técnico, legal, 2 anos eu já tenho uma profissão, tenho uma base e eu não preciso escolher algo que vai durar tanto tempo, que vai me prender tanto tempo e que é tão fechado, tão formal. Naturalmente, uma ressalva, existem profissões técnicas, um físico, um químico, um médico, existe uma base, uma cadeia que hoje a universidade ainda atende muito bem, porque a base científica por trás dessas profissões e dessas atividades ela não vai mudar, ela vai crescer. Cada vez a gente tem mais pesquisa, cada vez a gente tem mais ciência e o profissional, para ele ser um bom físico, um bom químico, ele vai ter que aprender mais, mas ele tem que trilhar um caminho. E cada vez mais a gente tem machine learning, IoT, internet. Exatamente. Watson. Watson, sem dúvida. A gente tem ferramentas que eu partilho muito do lema do Watson. Eu não acredito que as máquinas vão tomar os nossos trabalhos. Eu acredito que a máquina vai potencializar os nossos trabalhos. Então, eu estou aí dando um spoiler da palestra de um amigo, que é o Maurício Benvenuti. A inteligência artificial vai fazer para as nossas mentes o que a Revolução Industrial fez pelos nossos braços. Ou seja, vamos ser mais inteligentes, assim como as máquinas nos fizeram mais fortes. Pedro Almeida, Founder Institute. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, é um prazer. Fique ligado no Startup Show. E aqui você sabe, assista, participe, comente e principalmente vote. Você vai ajudar a escolher a startup que pode mudar o Brasil.